E eu acho que hoje meu apartamento ele tem 100% a minha cara, assim, sabe? Sempre tem alguma coisa ou outra que a gente vai colocando. Eu vejo assim minha personalidade transcrita dentro do meu apartamento, que era algo que eu me preocupava. Eu sou Rafael, tenho 28 anos, eu sou arquiteto, sou cliente e morador do Nurban Pinheiros. Eu lembro que quando lançou o stand aqui, já tinha um tempo que eu estava procurando, eu olhava muito o centro de São Paulo. Porque na época eu trabalhava lá e tudo mais, eu gostava bastante do centro, mas aqui, essa região Vila Madalena, Pinheiros, sempre foi um sonho meu. Eu sou arquiteto, como eu falei, eu lembro que uma das primeiras aulas que eu tive foi uma aula super bacana que a gente, logo no começo da faculdade, um dos professores fez um percurso de bicicleta e a gente fazia uma sequência de visitas em prédios aqui da Vila Madalena, Pinheiros. E o que eu acho muito legal é que a gente, hoje, o meu percurso de volta para o trabalho ou de lazer é justamente esse percurso que eu tenho um grande afeto, né, de ver esses prédios dessa visita. E eu sempre tive esse afeto muito grande por Pinheiros e Vila Madalena e vira e mexe eu olhava. E eu via o movimento forte de eu vir aqui para a Zona Oeste por questão de trabalho e tudo mais. Na época eu estava no começo da pandemia e estava naquele negócio, a gente vai ser home office, presencial, enfim. E aí, por via das dúvidas, eu falei, deixa eu ir ver o Nurban, né? Porque eu como arquiteto, gostei bastante da fachada. E eu acredito bastante, assim, na identificação da pessoa enquanto o produto que vai ser entregue. E uma coisa que eu tinha muito problema era de ver aquele prédio bege. Isso me incomodava muito e eu não me via morando lá. Então eu queria uma qualidade de arquitetura que conversasse com quem eu sou. E aí eu vi o Nurban, gostei da fachada, falei, chamei meu pai, que a gente sempre apela para os pais nesse período. Chamei meu pai, ele veio comigo para trazer mais segurança e a gente veio conhecer. Eu lembro que quando eu vim aqui, pelo que o Nicolau me falou, eles abriram o stand e na semana seguinte deu a pandemia. E isso daí trouxe na época uma certa insegurança para mim, porque era o primeiro empreendimento da empresa, eu nunca tinha nem ouvido falar, isso trouxe para mim, não era um nome famoso, e aí isso daí meio que me trouxe uma insegurança. Tinham pouquíssimos compradores, eu fui um dos primeiros, só que como eu me identifiquei 100% com o produto, eu gostei da proposta, eu falei, vale o risco. E aí eu acho que a Nurban tem vários empreendimentos lançando hoje, né? Mas eu acho muito bacana. E durante o atendimento eu acho que deu para ver que a construtora foi se construindo, assim, até ela ser quem ela é hoje. Então, foram entrando e passando várias pessoas aí, então cada vez mais crescendo, mas o atendimento sempre foi se construindo e se tornando cada vez mais personalizado. E isso foi bem bacana. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que o primeiro fator foi a localização, porque a localização, para mim, Rafael, é perfeita. Eu acho que a gente está num trecho muito calmo de Pinheiros, mas se eu desço 2 quadras aqui para baixo, eu estou no Beco do Batman. Então, é uma coisa assim que eu acho que são joias de São Paulo. Então, a localização foi um fator determinante. Eu acho que é tudo isso, assim, sabe? A questão da bicicleta também, eu sempre tive um desejo pessoal de me locomover por bicicleta, eu tenho uma questão muito afetiva com a bike e desde jovem desde pequeno, sempre foi algo que eu sempre exercitei. E eu tinha esse desejo de fazer tudo de bicicleta e eu acho que localização, bicicleta, fachada, disposição dos ambientes eu acho bem interessante. Então a gente tem um térreo bem livre, um térreo bem permeável, isso eu acho bem bacana. Eu acho que a questão da fachada ativa agora da loja que está inaugurando aqui embaixo. E uma coisa que eu percebi, assim, hoje em São Paulo a gente tem muito... hoje quando você anda de bike aqui na Vila Madalena, você vê ainda muitos prédios com a fachada ativa desligada, né? Em venda, aluguel, enfim.
Muito porque, às vezes, as construtoras não se flexibilizam em relação a valor e essa fachada fica desocupada. E eu vejo, assim, uma preocupação do Nurban em relação ao uso. Acho que isso sempre foi uma coisa que o Nicolau sempre falou, que ele era muito preocupado com o uso que ia vir nessa fachada ativa, para não depreciar o empreendimento, para não deixar ele desocupado e para que fizesse sentido para o bairro. Então, acho que é tudo isso, assim, essa junção da preocupação. Eu tenho o Nicolau como uma figura assim, principal, porque é a pessoa que eu mais tenho contato. Mas posso dizer que a preocupação da incorporadora em relação aos usos que eles estão propondo, a fachada em si e toda a localização.